eu não trouxe hoje aqui o desenrolar dos acontecimentos do dia 1 de dezembro de 1640. Eu trago uma abertura do livro. Eu acho que nas datas importantes para o nosso país, nós devemos abrir o livro da história e ir revisitar, ver o que aconteceu, reter o que é importante. Eu acho que se todos nós fizéssemos isso, não estávamos hoje a restaurar o feriado 1º de dezembro. Infelizmente, grandes vicissitudes, digamos assim, dos tempos que vivemos, vão fazendo com que certas pessoas se esqueçam exatamente de onde vimos e quem somos. E por isso convido-vos a escutarem estas palavras nesta perspectiva. Numa abertura de um livro histórico, vamos verificar, vamos rever uma série de acontecimentos. Olha, uma coisa simples. Uma memória. Por isso, manda a gramática dos agradecimentos, que começa por agradecer ao Excelentíssimo Presidente da Real Associação de Viseu, Dr. Álvaro Menezes, e julgo também que estão presentes os Presidentes da Real Associação de Coimbra e da Aveiro. E da Beira Litoral. Muito bem. Os demais membros da direção e associados, gentis damas e ilustres cavalheiros. No primeiro dia do ano de 1642, na Capela Real do Paço da Ribeira, em Lisboa, Sua Majestade Fidelíssima, Dom João IV, escutou as doutas palavras proferidas por um dos maiores vultos da língua portuguesa, o Padre António Vieira, que nesse dia aí pregava pela primeira vez. As palavras exaltadas do apaixonado patriota do intitulado Sermão dos Bons Anos, como se chamava o sermão pregado nesse dia, incendiaram os ânimos e incutiram na audiência o desejo ardente da luta contra Castelo. Era a ocasião da celebração do aniversário da restauração da liberdade portuguesa. Arrojada a minha pretensão de hoje, é aqui vos querer falar um pouco desse momento, dessa nossa história, enfim, da nossa vida. Assim queira e me ajude o Espírito Santo. As palavras do Padre António Vieira nesse dia celebravam muito mais que a restauração da nossa independência. Ordenou Deus que fosse a liberdade de Portugal, proclamava Vieira, aproveitando os fumos do sebastianismo que ainda pairavam nos ares, projetando em Dom João IV os sonhos da grandeza de uma pátria à espera de um rei predestinado. Essa projeção celebrava igualmente a capacidade excepcional do povo português de amar a sua pátria, pela entrega total que sempre tivera, pela coragem em tombar, se preciso fosse, nos campos da honra e da glória em nome de Portugal. Portugal sempre fora amante dos seus reis, dizia Vieira, como expressão da ideia de que a nacionalidade esteve sempre por detrás da restauração da independência plena de Portugal, após 60 anos de monarquia dualista. 5 séculos do governo próprio haviam forjado uma nação, fortalecida ao ponto de recusar qualquer espécie de união com o país vizinho. Ademais, a independência definira-se sempre como um desafio a Castela e uma vontade de não ser confundido com Castela. Os factos que conduziram Portugal à perda da independência em 1580 são subejamente conhecidos todos nós. Para a maioria dos portugueses, do século XVI e XVII, Castela havia tomado Portugal pela conquista. Sim, eles entendiam isso, pela conquista. E sobretudo para as massas populares. Os monarcas espanhóis não eram mais que inimigos, e os seus partidários, traidores, puros e simples. Os portugueses de ontem e de hoje sabem bem que a garantia da liberdade de um povo, da independência de um reino, está na fonte da sua identidade. Nessa fonte brotam os traços culturais, a nossa cultura, o nosso saber ser e o nosso querer estar, que todos bebemos logo no momento do nosso nascimento. São as raízes mais profundas dos homens. São os grilhões que nos prendem à terra, que será também a nossa mortalha. Por isso sempre houve quem tentasse secar a fonte da Portugalidade, os cobardes que pretendem apagar um povo. Em 1580 e 1640, período de governação filipina, a castelhanização cultural do país avançou depressa. Começaram a aceitar-se padrões espanhóis e lentamente começou-se a escrever na língua de Cervantes. Alguns dos melhores autores portugueses desse tempo escreviam em espanhol, engrandecendo as artes, a música, o teatro, a pintura de Espanha. A maioria das obras literárias impressas foram em espanhol. Até houve autores espanhóis que imprimiram as suas primeiras obras em Portugal. A falta de corte portuguesa prejudicou a expansão cultural dentro das fronteiras nacionais, desencorajou o florescimento de talentos, localizou e ruralizou a cultura.
A perda da individualidade cultural era sentida por muitos portugueses, resultando em reações diversas a favor da língua pátria. Muito obrigado. Sempre atento. Muito obrigado. E das suas expressões de prosa e de poesia. Infelizmente, os intelectuais que reagiam contra essa castelhanização não sabiam que os esforços eram inúteis se não houvesse lugar à recuperação da independência política. Do ponto de vista económico, a situação piorara desde a década de 1620, ou até antes. Todo o Império Português atravessava uma séria crise com a irrupção vitoriosa de holandeses e ingleses. O tráfego comercial português entre Lisboa e a Índia reduzira-se a menos de um terço em 1590. Portugal perdera o monopólio comercial, resultando numa perda considerável das receitas. Para todos. Para a nobreza, para o clero, para a burguesia, para o povo, para todos. O comércio atlântico também sofreu violentamente com os ataques de estrangeiros, holandeses, franceses, ingleses, que atacaram o Brasil e a costa ocidental africana. Além disso, os espanhóis também sofriam perdas elevadas e prejudicavam os portugueses, pois entendiam que estes, nós, penetrávamos no seu império. A Inquisição pressionava e perseguia os portugueses. A Inquisição, entenda-se, de caráter espanhol, de intenção espanhola, pressionava e perseguia os portugueses sob o pretexto de judaísmo. Esta reação suscitou uma grande animosidade nacionalista, tanto em Portugal como em Espanha, aprofundando o fosso já cavado entre os dois reinos. A situação económica interna estava também longe de ser pacífica. Os portugueses sofriam com a queda dos preços, a crise afetava cada vez mais as classes mais baixas e a pobreza aumentou sem disfarces, à semelhança de outros países na Europa. O aumento de impostos para financiar o Império Espanhol agravava ainda mais a situação. Para explicar os tempos difíceis e apaziguar o descontentamento geral, a solução era fácil e óbvia. A Espanha era a causa de todos os males. Isso mesmo se demonstrava pelos anos 1637 e 1640. Por toda a Espanha, bem como um pouco por toda a Europa, começaram a instalar revoltas e motins populares. Na Biscaia, contra o monopólio estatal do sal. Na Catalunha, preparava-se por uma revolta nacionalista. E em Portugal, desde 1628, as populações levantaram-se um pouco por todo o lado, com realce para a revolta de Manuelinho, em 1637 em Évora, com repercussões a outras partes do país. Embora não fosse difícil às autoridades do reino pôr a cobro a estas revoltas, a verdade é que estas serviram para mostrar à nobreza e a todos os grupos sociais do país que todo esse mesmo país, as classes mais baixas, apoiariam se iniciasse um movimento contra o governo espanhol. Até a França, interessada em enfraquecer a Espanha, contribuiria para incitar a tendências revolucionárias, quer nas classes mais baixas, quer nas classes mais altas, prometendo ajuda material e armas em caso de revolta. No final de 1638 começou a ser organizada uma conspiração por parte da nobreza. O seu chefe natural seria, obviamente, o Duque de Bragança. Dom João, aliás, no início, muito hesitante em cooperar. A Espanha sabia bem o perigo que Dom João representava na tentativa de aniquilar o seu poder. E o conde Duque de Olivais, Gaspar de Guzmán, nomeou como governador militar de Portugal com o encargo de recrutar as forças que haviam de seguir para a guerra europeia que a Espanha tinha na zona de Flandres. A ideia era clara. A Espanha pretendia tornar Dom João uma figura impopular junto dos portugueses e, nesse sentido, impôs que o Duque de Bragança acompanhasse o rei a uma visita à Catalunha. Foi em novembro de 1640 que os conjurados conseguiram o apoio formal do Duque de Bragança. E, na manhã do 1º de dezembro, um grupo de nobres atacou o Palácio Real de Lisboa e prendeu a Duquesa de Mantua. Dom João foi aclamado como Dom João IV, entrando em Lisboa alguns dias mais tarde. Por todo Portugal, metropolitano e ultramarino, as notícias da mudança de regime e do juramento da fidelidade do Duque de Bragança foram bem recebidas e obedecidas, sem dúvidas. Apenas Ceuta permaneceu fiel à causa filipina. Mas proclamar a separação fora uma coisa relativamente fácil. Mais difícil seria mantê-la. O que custou 28 anos de luta árdua que, lamentavelmente, tantos portugueses desconhecem. Teoricamente era necessário justificar a sucessão e demonstrar a todos que o monarca não se tratava de um usurpador. Apenas reavera simplesmente aquilo que, por direito legítimo, lhe pertencia.
no processo de averiguação dos direitos vários, surgem as Cortes de Lamego, supostamente celebradas em 1143, uma criação patriótica forjada no segundo quartel de 1600, no mosteiro de Alcobaça, mas em cujas atas se declarava que as mulheres não podiam herdar a coroa, nem transmitir direitos sucessórios, a menos que tivessem casado com nobres portugueses. Assim, Filipe II, bem como os outros pretendentes, citando Manuel Felisberto, da Casa de Saboia ou Ranúncio, príncipe de Parma, estavam excluídos, deixando apenas Dona Catarina, casada com o Duque de Bragança, por herdeira. Mas esta solução roubava ao povo a importância que porventura teria caso fosse o trono declarado vacante. Na prática, nada mais se modificaria nas instituições, ficando a aristocracia em controle firme da situação inteiramente justificada na sua atitude revolucionária. As cortes foram, na realidade, convocadas em 1641 e depois mais 3 vezes durante o reinado de Dom João IV. Mas o seu papel mostrou-se bem mais simbólico que real e não implicou grandes mudanças. Apenas definiram a doutrina oficial, a de que o poder derivava de Deus para o povo e que depois o povo transferia para o rei. Essa doutrina foi formulada para definir a tirania e acusar os monarcas espanhóis de haverem violado o pacto que o povo, o que trazia o novo argumento para legitimar a rebelião dos portugueses. Tal como em 1580, os portugueses de 1640 estavam longe de ser unidos. As classes inferiores conservavam intacta a fé nacionalista e aderiram a Dom João IV. Mas a nobreza, muitas vezes com laços familiares em Espanha, hesitou. E só parte dela, sobretudo de onde tinha vindo o núcleo revolucionário, alinhou com o Duque de Bragança. Muitos nobres assumiram uma posição dúbia. Outros esperaram a oportunidade para assumir uma posição e outros ainda mantiveram o apoio a Filipe IV. E alguns assumiram uma linha de apoio à Espanha e tornaram-se conspiradores contra o rei de Portugal. A burguesia mostrou-se neutral, porque muitos dos mercadores lucravam ou participavam com os negócios em Espanha, onde possuíam parte dos seus bens. Também o clero se achava dividido. Os curas locais e os monges mais humildes apoiavam o Duque de Bragança, mas dentro das altas hierarquias o panorama era muito diferente, principalmente pelos bispos, que se mostravam muito divididos quanto às suas tendências políticas. Os jesuítas deram o seu apoio inequívoco a Dom João IV, fator de primeira importância, tanto para a causa nacional, como depois, mais tarde, para o seu futuro prestígio e poder. A Inquisição mantinha-se favorável à Espanha. Aliás, a Inquisição tinha interesses próprios de um Estado dentro de outro Estado e, prudentemente, Dom João IV adotou uma posição de grande prudência com o Santo Ofício. Em suma, o novo monarca português não gozava de uma posição invejável. Todo o seu reinado, foi desde 1640 a 1656, foi uma sucessão de desaires na diplomacia e numa situação pouco próspera da economia interna, só compensada por meia dúzia de triunfos militares que impediram uma invasão espanhola em larga escala. Até a Santa Sé se recusou a reconhecer o direito de sucessão de Portugal e negou todas as súplicas de confirmação de bispos para as dioceses que iam vagando. Em 1668, quando por fim se alcançou a paz, todas as 25 dioceses de Portugal e o seu império achavam sempre lado legal. A Guerra da Restauração mobilizou todos os esforços que Portugal podia despender e absorveu enormes somas de dinheiro. Lembre-se, pois, que somos beirões, que em 1642 registavam-se pequenas escaramuças nas nossas terras entre apoiantes das duas causas. Pior do que isso, impediu o governo de conceder ajuda às possessões ultramarinas frequentemente atacadas por estrangeiros. Portugal não dispunha do exército moderno, as suas forças eram escassas, sobretudo na fronteira terrestre, e as suas cavalierias haviam sido extintas. Os seus melhores generais lutavam pela Espanha, alguns na Europa. Tudo isto explica por que motivo a guerra se limitou, em geral, a operações fronteiriças de pouca envergadura. Algumas batalhas de campo deram vitória aos exércitos nacionais. Montijo, em 1644, as linhas de Elvas, em 1659, mas, regra geral, a guerra teve os seus altos e baixos para os dois lados. Dom João IV, o restaurador, morreu em 1656. O seu governo fora marcado por
prudência e por uma série de medidas acertadas na administração. Entre 1656 e 1662, o novo rei, Afonso VI, menor de idade, era física e mentalmente incapaz de governar. A regência, que personalizada na rainha-mãe Dona Luísa de Gusmão deveria ter acabado em 1657, foi-se prolongando indefinidamente. Esta situação favorecia uma nobreza conservadora que aumentou consideravelmente o seu poder. Os bastidores manobravam os nobres visando a restauração dos seus plenos poderes. Dom Afonso VI não ajudava a situação, rodeando-se da escória da sociedade em correrias noturnas pelas ruas, comportando-se como um autêntico salteador. Portugal teve que esperar que Dom Pedro II, irmão de Dom Afonso VI, assumisse o título de regente. Com ele foram restaurados os nobres, como classe, ao seu primitivo poder. Casou com Dona Maria Francisca, após ter provado a incapacidade de monarca e obtido a dissolução do matrimónio com Dom Afonso VI. Com Dom Pedro II, preencheram-se as condições para ser firmada a paz. Na Espanha, Filipe IV morria no ano de 1665 e o seu filho ascendia ao trono com 4 anos de idade. Em Portugal, a mudança de governo consolidava a posição portuguesa, que conseguia agora o apoio da Inglaterra. Firmou-se a independência de Portugal com a assinatura do Tratado de Lisboa em 1668, pondo fim às guerras da Restauração iniciadas em 1640. Neste processo, teve papel decisivo o apoio da Inglaterra, sobretudo pelas cláusulas matrimoniais que uniram Carlos II de Stuart com a princesa Catarina de Bragança em 1661. Portugal cedeu Tânger e Bombaim e comprometeu-se a transferir para os ingleses a maioria das praças recuperadas aos holandeses. Em troca, a Inglaterra daria suporte militar a Lisboa, protegendo as embarcações portuguesas no Mediterrâneo e nas costas de Lisboa e do Porto. No dia 13 de fevereiro de 1668, Portugal e Espanha assinavam o Tratado de Paz que punha termo à Guerra da Restauração. Fora mediado esse tratado por Carlos II de Inglaterra e, passados 10 dias, foi ratificado pela Regente de Castelo. A 3 de março foi também ratificado por Dom Pedro II. Por esse tratado, a Espanha reconheceu a restauração da independência de Portugal. Devolveram-se prisioneiros e conquistas, à exceção da cidade de Ceuta, e Olivença, ocupada pelos espanhóis, foi devolvida a Portugal. A data do 1º de dezembro é feriado desde a segunda metade do século XIX, sendo entre todos o feriado mais antigo, o feriado civil mais antigo que Portugal possui. Foi respeitado pela Primeira República, foi respeitado e valorizado pelo Estado Novo, também o foi pela chegada da democracia. Acho que os silêncios agora falam mais do que as palavras. Muito obrigado.